Agora sim, estamos aqui então reunidos para mais uma vez nos confraternizarmos, vamos dizer assim, nesse encontro diário, né, durante a quarentena do Covid-19. É muito bom estar aqui com vocês, né? E peço que vocês, se estão gostando dos nossos encontros, que divulguem, né, esses encontros, né, para que mais pessoas possam participar, então, junto conosco. Né? Eu tenho colocado os vídeos sempre disponíveis no YouTube, né, na página Momentos da História, né, e tenho colocado também os vídeos disponíveis no Twitter. Né? E todos vocês, né, estão convidados a participarem, né, e peço que também divulguem, né, para que mais pessoas então possam participar junto conosco. Hoje, mais especificamente, eu gostaria de falar com vocês sobre dois temas que parecem pouco correlatos, né? Até porque no caso de um deles havia uma negação total, né, dos elementos teológicos. Entretanto, eles têm ligação e têm fortes ligações. Eu queria começar falando com vocês um pouco, né, sobre uma pessoa que é um conhecido desconhecido, mas que é alguém que mudou a ciência, né, sobre o psiquismo na história da humanidade. Eu costumo às vezes brincar que a gente não tem condições de falar em psiquismo sem falar que é antes dele e depois dele. Né? E essa pessoa se chama Sigmund Freud. Atualmente, Sigmund Freud tem sido motivo de uma série de produções. A obra de Sigmund Freud, em português, ela está sofrendo uma nova tradução, ou melhor dizendo, ela está recebendo uma nova tradução direto dos originais em alemão, já que a tradução que nós tínhamos até então era uma tradução a partir da edição standard inglesa, né? E essa nova edição em português está sendo publicada agora, né? Nós, se não me falha a memória, já estamos com 10 volumes publicados. Ela traz uma tradução muito mais próxima da realidade e, além de estar muito mais próxima, né, do alemão, etc., né, ela deixa muito mais claro, né, o pensamento de Sigmund Freud. Como eu disse para vocês, não dá para a gente pensar, né, na psicologia, não dá para a gente pensar no estudo do psiquismo humano, né, sem pensar em Sigmund Freud. Né? Até porque ele mostrou-nos, né, algo que ainda era um grande desconhecido. Né? Ele desbravou o inconsciente. Na verdade, em torno de Freud surgiram muitas desavenças, vamos dizer assim, isso já desde o princípio, né? Porque a formação dele é como neurologista, né? E já como neurologista, aluno, né, de um grande neurologista austríaco, o professor Maynard. Ele entrou em choque com o professor Maynard, né, diversas vezes e acabou se demitindo, então, né, do seu trabalho no hospital. Trabalhou um tempo com o Dr. Breuer, né, e o trabalho com Breuer, né, lhe rendeu
né, um avanço bastante grande nos mecanismos de análise do inconsciente, mas ele e Freud discordavam no que tange a questão da sexualidade, né? Porque Freud vai nos revelar que a maior parte dos sentimentos já tem uma conotação sexual. A questão toda é que sempre que nós pensamos em sexualidade, né, nós pensamos então já no coito, mais especificamente, né? E não era nisso que Freud estava pensando. E quando ele falava em sexualidade, quando ele falava em energia sexual, né, quando ele falava em libido, ele estava falando de algo muito mais profundo. A libido é uma energia, né, que circunda todo o nosso organismo, né, que alimenta as nossas emoções, né, e assim por diante. Ela alimenta o nosso desejo de viver e também o nosso desejo de morrer, ou seja, o instinto de vida e o instinto de morte. E isso vai se fazer muito presente no pensamento de Freud, e nem sempre foi bem entendido. Freud também é muitas vezes acusado, né, de ser um viciado em cocaína. No tempo dele, na juventude de Freud, e depois também na sua idade madura, até pouco antes de morrer, né, ele fez uso da cocaína. Fez uso da cocaína, né, principalmente a cocaína liquefeita, misturada com água, etc., né, porque ele não só percebeu que ela trazia melhoras, né, de alguns estados físicos, como, por exemplo, tornava a pessoa mais ágil, né, favorecia, então, que ela desenvolvesse mais atividades, porque ela ficava acordada, né, durante muito tempo. Por um outro lado, amenizava dores, né, e assim por diante. Só que a cocaína, na verdade, naquele momento, ainda estava sendo testada como medicamento, né? Freud ficou viciado em cocaína? Ficou, sem sombra de dúvidas, ficou viciado em cocaína. Como toda pessoa que usa demais, né, vai começando a gerar uma dependência, né? Mas isso também não quer dizer que a cocaína interferiu no trabalho de Freud, ou que Freud só trabalhava por causa da cocaína. É um momento totalmente diverso, né? E como eu disse para vocês, a cocaína estava sendo testada como medicamento naquele momento. Freud também é acusado, né, principalmente pelos religiosos de maneira geral, de ter pedido, né, para morrer. No final da sua vida, ele tinha câncer, as dores eram horríveis, e ele já não suportando mais, né, ele pediu então para ser sacrificado. Ou seja, a prática, né, de uma espécie de eutanásia, né, quando a pessoa faz esse pedido, né, mais especificamente. É um suicídio induzido, né? Ele escolheu isso e de fato foi assim então que ele morreu, né? Por que eu estou falando isso? Para que, antes de mais nada, que nós tiremos então todos esses preconceitos com relação a Freud das nossas mentes, né? Porque Freud, o seu trabalho, a sua pesquisa, os seus estudos revelaram para a gente um universo, né, totalmente desconhecido, o da mente humana. Freud conseguiu penetrar
a mente humana como nenhum outro tinha feito, né, até então. E eu chego a dizer, né, como ninguém até hoje, de fato, ainda conseguiu superar. Nós, agora eu vou expressar uma opinião pessoal, nós tivemos muitos que sucederam Freud, né? Muitos se separaram de Freud, muitos criticaram a Freud, o próprio Carl Gustav Jung se separou de Freud, Freud o expulsou da sociedade psicanalítica, porque, né, ele tinha uma concepção totalmente diferente de libido em relação a Freud, uma concepção totalmente diferente de sexualidade e assim por diante, né, porque o próprio Jung vai, né, se voltar muito mais, né, para o estudo do inconsciente coletivo, o estudo inclusive das religiões, né, e dos símbolos religiosos do Ocidente e do Oriente, né. Jung, inclusive, numa de suas obras, que é fenomenal, cujo título é O Homem e seus Símbolos, ele diz que, com o passar do tempo, o homem perdeu a capacidade de criar símbolos, né. Ele já não cultua mais o Deus Trovão, né. Ele já não cultua mais o Deus Sol, a deusa Lua, né, e assim por diante, porque ele perdeu a capacidade de criar símbolos, né. Muito tempo depois, principalmente a partir dos anos de 1960, né, Jacques Lacan vai se dedicar, depois de ter sido expulso também da sociedade psicanalítica, ele vai se dedicar ao estudo aprofundado de Freud. E ele chegou a tomar Saussure, que nós falamos dele ontem, né, o linguista Saussure, né, e a partir daí, a partir do pensamento de Saussure, né, invertendo a relação significado-significante, né, Lacan, por sua vez, buscou aprofundar o pensamento de Freud. Hoje nós temos muitos psicanalistas que se dizem lacanianos, né, que são psicanalistas, né, mas, na verdade, tomam a psicanálise a partir justamente da proposta de Jacques Lacan. É muito interessante que o próprio Lacan dizia que ele não era lacaniano, ele era freudiano. Ele passou a sua vida estudando Freud, então ele não era lacaniano, ele era freudiano, né? Essa dedicação de Lacan fez com que ele aprofundasse de fato muitos conceitos freudianos, né? Entretanto, observem, em alguns momentos, né, nós vamos ter uma certa crítica de alguns que vão dizer que ele acaba se distanciando de Freud. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, né, porque nós estamos falando isso para dizer para vocês, né, que Freud, por sua vez, é um marco, né, no estudo do inconsciente, no estudo da mente humana, né? Freud tem uma obra, né, fenomenal. Ele primeiro iniciou os seus estudos com Charcot, na França, onde ele toma a ele toma a hipnose, né, como método justamente para curar a histeria. Histeria era uma doença, né, que estava identificada com a mulher, né? Hoje em dia ainda, né, isso se tornou uma espécie de jargão, né, a mulher histérica, né? Recentemente, né, nós tivemos um representante da nossa política que disse que nós estávamos vivendo uma histeria.
De fato, eu acho que ele nem sabe o que é histeria, mas me perdoem o comentário. A histeria tem a ver, vem do grego, né? Esteri, né? Estere, né? Está ligado a útero. Por isso era tida como uma doença feminina. Mas na verdade não tem a ver com o útero mais propriamente. Né? O que é a histeria? Né? A histeria, na verdade, se manifesta quando uma situação traumática, um momento traumático, por sua vez, né? Fecha as passagens do inconsciente, né? E nós temos então que uma grande carga energética vai ser depositada em órgãos vitais. O indivíduo, então, presenciou um grande crime, né? Aquilo chocou ele de tal maneira que a partir daquele momento ele não enxerga mais nada. Ele ficou cego. Mas os olhos dele são perfeitos. Qualquer teste vai demonstrar que os olhos são perfeitos, a visão dele está perfeita. Mas ele não enxerga por quê? Porque ele criou um bloqueio. É como se ele tivesse uma tela negra colocada diante dos seus olhos, né? Que ele não enxerga nada. Porque ele está bloqueando, né, aquela memória. Freud percebe que a partir do método da hipnose é possível fazer com que este indivíduo volte até aquele momento, né, traumático, vivencie novamente e a partir daí então, né, este mal vai desaparecer. Mas veja, não basta simplesmente, né, que eu viva novamente. É necessário substituir aquele sentimento ruim, aquele sentimento que me gera dor, né, que gerou a doença, por um outro sentimento, né, bom, positivo. Então, se o meu mal, né, é que eu não consigo atravessar uma porta, né, esse símbolo a gente usa bastante para poder entender isso. Se eu se eu não consigo andar, né, vamos dizer assim, né, porque alguma coisa aconteceu e eu não consegui atravessar uma porta, quando eu reviver aquele momento, eu tenho que atravessar esta porta, para que eu possa dar continuidade à minha vida a partir de então. Né? Veja, o que Freud identificou foi o processo catártico, a catarse. A catarse é o viver novamente, sentir toda aquela emoção novamente. E daí então, retirar toda aquela carga negativa, né? Refazer o trajeto e seguir em frente. Só que num dado momento, Freud também percebeu o seguinte, que a hipnose, né, não era necessária, que nós podíamos reviver através justamente da conversa, da livre associação. Né? Por isso que muita gente não entende, né? Chega na clínica, né? E o analista pede que a pessoa fale. Né? Aí alguém diz assim, eu vou ficar falando aqui, vou ficar falando do quê? Para que eu vou ficar falando? É porque na medida em que nós vamos falando, as ideias vão retornando. E na medida em que elas vão retornando, as emoções também vão retornando. E quando essas emoções retornam, nós acabamos voltando àquele momento, vamos colocar, traumático, e vivendo novamente. Né? Muitas vezes alguma coisa que está no esquecimento volta. Né? Alguma coisa que gerou muita dor,
muito sofrimento e que eu apaguei da minha memória, mas que está me gerando dor, sofrimento, né? Vai voltar. Por quê? Porque nós temos, eu posso deixar guardadinho lá no inconsciente todas as coisas. Entretanto, esse deixar guardadinho não quer dizer que desapareceu. Eu vou ficar, né, com toda aquela energia ali concentrada. Eu posso, inclusive, jogar essa energia em algum órgão vital. Isso pode me trazer uma série de males, uma série de dores. Né? Existem pessoas que desenvolvem infecções que não têm nenhuma causa física. É fruto, justamente, né, de estar depositando, né? Eu costumo dizer, de uma forma mais simples, jogando no seu corpo, né, esses conteúdos, essa energia, essa libido não trabalhada. Né? A energia, ela tem que girar livremente no nosso corpo. Ela é vital. A energia sexual é energia vital. Né? E é sexual porque o objetivo dela é que nós possamos nos realizar. Ela tem que produzir prazer, gozo na nossa vida. Tem gente que usa esse termo até assim de forma chula, né? Mas produzir gozo, produzir prazer na nossa vida, né? Na verdade, estar em busca constante, né, de realização, de felicidade. Ninguém, o poeta diz, né, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Né? Não é assim que o Gonzaguinha fala na música? Pois é. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Mas, em muitos momentos, nós queremos a morte. Nós queremos sim. Né? Nós não nos damos conta, mas nós entramos num processo de autodestruição. E isso vai se manifestar das mais diversas maneiras, mas a maneira mais comum, a maneira mais clara, né, são aqueles acidentes constantes. Constantemente eu mal pego numa faca e eu me corto. A todo momento eu estou me queimando, né? A todo momento eu torço o pé, né? Eu caio com facilidade, né? Quando eu menos espero, eu mal acabei de comer, eu já estou com azia. Né? Eu de repente sequer me dou conta, né? Mas eu vou e tomo alguma coisa que eu não devia ter tomado. Tem gente que toma água sanitária, né? E depois se dá conta que tomou água sanitária. Né? Veja, são mecanismos de autodestruição. Né? É um instinto de morte que está sempre em paralelo ao instinto de vida. Os dois estarão sempre juntos. Os dois têm que caminhar juntos. Né? Porque é isso que garante, né, que a energia, a libido está sendo processada no nosso ser, no nosso psiquismo. Né? Então, quando
esse tipo de coisa começa a acontecer, é um alerta. Né? É um alerta do nosso próprio psiquismo. Opa, você está querendo mesmo morrer? Né? É o próprio instinto de vida que nos chama a atenção. Né? É bastante interessante, né? Porque parece alguma coisa muito maniqueísta, né? Mas vamos dizer assim, olha, é aquela coisa mais ou menos assim, né? Tem gente que não gosta quando eu falo isso, tá, gente? Mas, para simplificar, é o anjinho que está falando desse lado, né? Que o diabinho está atormentando desse. Né? Tipo desenho animado, vocês já viram? Pois é mais ou menos assim que funciona. Né? Mas isso vai se fazer sempre presente. E desde os nossos primeiros momentos de vida. Freud vai demonstrar para a gente com muita clareza, com muita precisão, né, que quando nós nascemos, nós temos um aparelho psíquico. E esse aparelho psíquico já está em ação. Né? Aquilo que na tradução inglesa, né, vai aparecer como id, e a nova tradução em língua portuguesa coloca como isso, né? E daí tem uma grande discussão, mas eu vou tomar a tradução clássica id, ok? O id, né, que é inconsciente, né, que contém todos os instintos, inclusive o instinto de preservação, e principalmente o instinto de preservação, já nesse momento, já está lá presente, se manifestando na nossa vida infantil, desde o útero materno, e quando saímos do útero materno, então, né, muito fortemente, o id vai querer ser saciado. Né? E essa saciação vai vir justamente a partir da alimentação. É daí que Melanie Klein, que eu falei para vocês há algum tempo, né, vai desenvolver a tese do seio bom e do seio ruim. Né? Por quê? Porque no primeiro momento existe uma zona erógena, olha só, né? Nós usamos erógeno, né, sempre com conotação, né, de coito, ok? Tá? Zona erógena, boca. Por que é erógena? Porque vem de eros, de prazer. De onde está o prazer da criança? Em ser alimentado. E esse ser alimentado vem por onde? Pela boca. Criança, né, pequena, né, as mães sabem disso, mama de 3 em 3 horas. E se a mãe não está presente para dar de mamar, se não tem alguém que está presente para dar de mamar, ela vai chorar e vai chorar muito. Porque é um mecanismo que ela tem para isso. E ela sente prazer. Ela sente prazer por onde? Pela boca. Né? Essa criança vai se desenvolvendo. Ela vai crescendo. Né? Num dado momento ela tem lá, né, os seus 8, 10, né, 11, 12 meses. Né? É aquela criança que, de repente, né, a mãe largou na sala de casa, né? A mãe largou até no berço, né? Sem fralda, porque estava muito calor. Né? A criança defecou. Aí ela pega aquele cocô, ela passa na cara. Ela passa no berço inteiro. Se ela estiver no chão, ela passa no chão, ela passa na parede. Né? Ela está dizendo, sabe o quê? Isso é meu. E eu faço disso o que eu quiser. Né? E às vezes a criança retém as fezes. Segura as fezes.
fica ressecada, aí o pai e a mãe ficam desesperados, o que está acontecendo? Ela está passando uma mensagem. Esse momento, a zona erógena é o ânus. Né? Reter as fezes ou liberar as fezes, né, dá uma sensação de prazer. Não quer dizer que a boca deixou de ser zona erógena, ela continua sendo, porque ela continua tendo que se alimentar. E essa criança vai continuar se desenvolvendo. Num dado momento nós vamos entrar, né, naquilo que é muito conhecido como complexo de Édipo. Mais ou menos lá pelos 3 anos de idade, né, essa criança vai vivenciar o complexo de Édipo. Né? E a gente já falou um pouco disso. Né? É um momento muito especial na vida da criança, né? Porque quer queira, quer não, o menino se aproxima muito da mãe dele. Né? E ele quer ser o príncipe da mamãe. Né? E a mamãe, né, mamães, quer queira, quer não, né, quer ter um filho homem, porque isso a realiza. Lacan vai dizer, né, que ter um filho do sexo, uma criança do sexo masculino, né, por sua vez, realiza, né, o complexo de castração da mãe. Né? A menina vai querer conquistar o papai. Ela vai fazer tudo. Lembra que eu comentei isso? Ela vai fazer todo o possível e impossível. Ela se veste como a mamãe, ela se lambuza toda com as maquiagens da mamãe. Aí a mamãe vai e faz o quê? A mamãe vai, né, e compra maquiagem para ela, porque agora tem maquiagem para criança. Né? Prestem atenção. Né? Ela vai e usa a maquiagem pouco antes do papai chegar. Né? Aí quando isso não dá resultado, se o papai gosta de futebol, o papai joga futebol, ela vai querer começar a ir para o futebol com o papai. Se o papai vai para o estádio, ela vai querer ir para o estádio com o papai. Né? Até que o papai compra a camisa do time para ela, né, o calção do time para ela, e etc. Pronto, ela ganhou o papai. Né? O menino vai tentar fazer tudo como o papai fazia, ou faz, né, para a mamãe dar atenção para ele. Mas para ele é muito mais fácil. Né? Porque desde da mais tenra idade, né, a mamãe está dando atenção, toda a atenção para ele. Né? A mamãe brinca com o pipi dele. Ei, que bonitinho. Né? A mamãe, por sua vez, né, vai penteá-lo, né, e diz assim, nossa, você é um príncipe, você é lindo, você é meu amor, e não sei o que, e coisa e tal. Né? Ele mal respira, a mãe corre atrás dele. Né? E assim se realiza o complexo de Édipo. Né? Poderia falar muito mais sobre o complexo de Édipo, teria que falar muito mais, porque é uma coisa complexa, né? Já que vamos usar no outro sentido, é uma coisa bastante complexa, mas nós não temos tempo para isso. Quem sabe no outro momento possamos falar só sobre o complexo de Édipo. Né? Mas chega um dado momento, né? Nós temos então que a criança, por sua vez, vai entrar no estado de latência. E o próprio complexo de Édipo entra no estado de latência, quando ela vai para a escola, etc. Né? Nesse momento do complexo de Édipo, né, e até que ele entra em latência, as crianças vão descobrir a diferença dos sexos. O menino descobre que ele tem o pipi e que a menina não tem. Né?
Aí Freud vai falar também da castração, Lacan vai aprofundar essa questão da castração e assim por diante, que também é bastante discutível e uma outra hora podemos falar disso, né? Mas é importante que compreendamos, né, que também tudo isso entra em estado de latência. E só vai aparecer de novo lá na adolescência. Né? E aparecendo novamente lá na adolescência, nós vamos ter então que vão se dar, né, os processos as relações entre os sexos, né, e entre o sexo de maneira geral. Né? Nesse momento, né, em que a sexualidade aflora, por sua vez, nós teremos justamente a resolução do complexo de Édipo, né? E o menino e a menina vão seguir a sua vida sexual normal e eles vão continuar em busca do prazer. Isso é fundamental que compreendamos. Né? Eles vão procurar os seus pretendentes, que vão se tornar parceiros, companheiros, né? Eles serão casal e assim por diante, né? Freud vai compreender então, né, e vai revelar todo este universo da psique e da sexualidade humana que antes eram desconhecidos e depois por muito tempo serão tratados como tabu. Ele tem até um artigo muito bacana, né, que o Claude Lévi-Strauss leu e serviu para que o Claude Lévi-Strauss fizesse a análise dele, né, nas tribos brasileiras, inclusive, e deu origem justamente à tese do incesto de Claude Lévi-Strauss, né, que é o Totem e Tabu. Né? Muito interessante esse texto. As pessoas costumam dizer que faz parte da produção sociológica de Freud, né? O Totem e Tabu, o futuro de uma ilusão, o mal-estar da civilização, etc. Eu não gosto dessa determinação de que faz parte da fase sociológica. Né? É bastante interessante. Como eu disse, existem muitas contradições em relação ao Freud, né? Porque tem aqueles que dizem ele nunca tratou da questão social, e tem outros que vão dizer são os textos sociológicos de Freud. Não, são os textos psicanalíticos de Freud em que ele está olhando para a história e para a sociedade. Assim como quando ele olha para a arte. Nós vamos ter o estudo que ele vai fazer do Moisés, de Michelangelo. Nós vamos ter o estudo que ele faz de Leonardo da Vinci. Né? Freud avançou na análise do psiquismo humano. Né? Ele deu luz às trevas, exatamente, Ana Dori. Ele deu luz às trevas. Né? É fundamental que compreendamos isso. O que Freud fez modificou, né, o pensamento científico a partir dele. Ele foi perseguido, né, pelo nazismo, ele teve que fugir. Ele fugiu para a Inglaterra, né, pouco antes de morrer. Ele morreu em 1939. Né? O trabalho dele seguiu, teve continuidade, né? E hoje se produzem assim filmes, séries, etc. sobre Freud. Eu até coloquei, né, na minha página do Facebook esses dias atrás que eu estava assistindo Freud na Netflix. Né? É uma série bastante interessante, mas ela trata do jovem Freud. Né? Ela trata do início da carreira de Freud. E olha, cuidado, a maior parte do que está lá é fantasia. Né? Aquele casal que quer derrubar, né, o Império Austríaco, etc., tudo mais, aquele casal húngaros, eles
de fato existiram, né? Mas aquela trama toda, por sua vez, nós não temos notícia dela, né? A médium que aparece lá, ela tem um nome que lembra para a gente, né? O nome da esposa de Nietzsche, né? E Freud teve uma relação muito forte com Nietzsche, né? Acho até, eu lembrei agora, eu tinha um professor de filosofia, né, que ele dizia em sala de aula assim, né, que ele conhecia duas pessoas loucas que eram apaixonadas por Nietzsche, o professor dele e eu, né? Mas tem muito mais gente apaixonada por Nietzsche, né? E o Freud era apaixonado pelo pensamento de Nietzsche, né? E tinha uma relação muito forte com a esposa de Nietzsche. Eles nunca tiveram nenhuma relação, não como acontece no filme, né, que ele teve relação com a médium. Eles nunca tiveram nenhuma relação. Freud teve uma esposa, né, que aparece, né, justamente no filme. Tá? E ele vai ficar casado com ela até a sua morte em 1939. Teve uma filha com ela, Anna Freud, né? Anna Freud, que vai dar continuidade, né, ao pensamento do seu pai, mas vai se dedicar, né, a crianças. E o trabalho de Anna Freud é um trabalho muito mais de cunho pedagógico, né? Diferente daquilo que Melanie Klein vai fazer, né? Freud teve que, inclusive, num dado momento de sua vida, repensar algumas de suas teorias. E isso é que nós encontramos de extremamente positivo lendo a obra de Sigmund Freud. Ele está constantemente pensando, refletindo, revendo, né, o seu pensamento. E num dado momento, ele vai pensar também no feminino, né, que é, sabe, um momento em que a própria questão sexual, né, de Anna Freud vai estar se manifestando, né? A relação dele com a esposa, né, também mudou, porque num dado momento, né, ele deixa de ter relações sexuais com a sua esposa para se dedicar, né, ao estudo, à pesquisa, à ciência, né? Então, tudo isso, né, vai se fazer presente. E veja, né, o Freud está em constante análise e autoanálise. Por isso, ele sempre vai defender que para que a pessoa seja um psicanalista, existem três pilares fundamentais. A pessoa tem que estar estudando sempre, né? Ela tem que estar no trabalho psicanalítico, né? E, ao mesmo tempo, em supervisão. Porque eu, psicanalista, se não estiver em supervisão, eu vou começar a deixar que as questões do outro interfiram em mim. Porque ninguém vive sozinho no mundo, né? Eu queria ir mais além, né, nesse pensamento, nessa reflexão, né, mas a gente já está, né, perto da nossa hora e nós vamos dar continuidade a essa reflexão a partir de amanhã, né? Eu havia prometido para vocês que nós íamos fazer uma outra reflexão, né, e vamos ter que deixar para amanhã também, já que eu sou um falador e que eu falo demais, né? Mas amanhã nós vamos ver também qual a relação, né, com o texto, como a psicanálise pode me ajudar a compreender o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 13, que são as tentações de Jesus, né? Que é bastante interessante, né? A Jeane está dizendo que ela gostaria de ouvir mais sobre esse assunto. Nós vamos falar,
Amanhã nós continuamos falando de psicanálise, né? E de Sigmund Freud, né? Tá bom então, pessoal? Vamos lá então? Vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho, né? Que é justamente o nosso trabalho de relaxamento. E vamos nos colocar então numa posição confortável, né? Fechar os nossos olhos, né? Se você tiver de sapato e quiser tirar o sapato, pode tirar o sapato. Se tiver de óculos e quiser, pode tirar o óculos, né? Coloque-se numa posição confortável, né? Isso. E agora então vamos iniciar o nosso trabalho de respiração. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Se você tiver vontade de bocejar, pode bocejar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vamos agora voltar a nossa mente para os pés. E vamos sentir que os nossos pés começam a inchar. E eles incham, incham, incham. Agora voltemos para as pernas e sintamos que as pernas começam a inchar. E elas vão inchando, inchando, inchando. Agora os quadris começam a inchar e eles vão inchando, inchando, inchando. Agora o plexo solar e todo o tronco começa a inchar. Ele incha, incha, incha. Agora os ombros, os braços e as mãos vão inchar. E eles incham, incham, incham. Agora são as costas e as nádegas. Elas incham, incham, incham. Agora o pescoço e a cabeça vão inchando, inchando, inchando.
o seu corpo fica como que envolvido por uma grande armadura, uma grande e forte armadura. É a armadura dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas, das suas agonias, das energias negativas guardadas em você. Você vai então mentalizar duas mãos grandes, fortes e luminosas. As mãos se colocam nos seus pés e elas por dentro vão rompendo a armadura, subindo dos pés para as pernas, quebrando a armadura em milhares de pedaços e liberando faíscas luminosas. As mãos chegam aos quadris e rompem a armadura na altura dos quadris. Ela se quebra em milhares de pedaços e libera faíscas luminosas. As mãos agora se colocam na frente, na altura do plexo solar e nas costas, na altura das nádegas. E vão subindo e rompendo toda a armadura em milhares de pedaços e liberando faíscas luminosas. Ficaram os ombros, as mãos. Agora então as mãos luminosas se colocam na altura do pescoço, a partir dos ombros, e vão descendo pelos braços e pelas mãos, rompendo a armadura em milhares de pedaços e liberando faíscas luminosas. Agora as mãos se colocam uma de cada lado da cabeça. Uma à direita, uma à esquerda, na altura do pescoço, entram por dentro do capacete e rompem o capacete em milhares de pedaços, liberando faíscas luminosas. Você se sente leve. Toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, toda a dor, toda a energia negativa foi liberada. É como se seu corpo pudesse flutuar de tanta leveza. As mãos agora se colocam sobre a sua cabeça, voltadas para o céu. E uma forte luz multicor vem do alto e penetra pela sua cabeça, inundando o seu cérebro, todo o sistema nervoso, o seu aparelho visual, o seu aparelho auditivo, o seu aparelho olfativo, o seu aparelho gustativo.
boca, olhos, nariz, ouvido, tudo é inundado. A energia desce pela faringe, laringe, inunda os pulmões, o coração. A luz vai descendo, inunda o seu esôfago, o estômago, os rins, os intestinos. Ela desce pelo bulbo e vai inundando toda a sua coluna vertebral. Se espalha pelas nádegas e por todo o quadril, todo o seu aparelho sexual. Útero, trompas, testículos, ovários, todo o aparelho sexual, masculino ou feminino. Desce pelas pernas, pelos pés, inunda seus braços, suas mãos, seus ombros. Você é um ser de luz. A luz habita em você. Ela lhe traz paz, saúde, alegria, felicidade, espiritualidade, vida plena. Sinta a plenitude da luz que habita em você. Vamos começar a voltar e vamos então iniciar movimentando os dedos dos pés, depois os pés, as pernas, o quadril, o tronco, os braços, as mãos, mas movimente lentamente o pescoço, a cabeça. E agora, bem devagar, vai abrindo os olhos. Inspira. Expira. Recebe a energia renovada. Você é um ser positivo. E assim,
passamos da segunda para a terceira parte desse nosso encontro. Já que recebemos esta energia, né, essa positivação, vamos agora doar um pouco de nós, né, para os outros e para nós também. É o nosso momento de oração. Então nós podemos nesse momento mentalizar todas as pessoas que amamos, que nos amam e também aquelas que não nos amam, né? Vamos mentalizar aquelas pessoas por quem queremos rezar. Se você quiser escrever, pode escrever. Se não, se quiser falar alto, pode falar alto. Né? Se quiser somente mentalizar, pode apenas mentalizar. Nós vamos colocar nesse momento, então, todas as nossas intenções. Eu queria rezar pelas famílias, em geral, né? Especialmente por aquelas famílias que enfrentam mais problemas de ordem econômica, né? Que estão enfrentando problemas vítimas do desemprego, do abandono social, da marginalização social. Por aquelas pessoas que estão sofrendo porque sequer têm acesso mínimo à instrução. E muitas vezes são enganadas, ludibriadas, né, e machucadas. Quero pedir por todos aqueles que sofrem nas ruas e por aqueles que agora estão precisando de atendimento médico, mas que não têm acesso à nossa medicina. Não porque os nossos médicos, os nossos enfermeiros não estejam atendendo, não é por isso. É porque foram marginalizados pelos sistemas políticos e econômicos. Então, eu queria rezar por todos eles. E vamos colocar, então, todas as nossas intenções. Senhor Deus da vida, nós te pedimos, pela intercessão do teu Filho, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, e da nossa Mãe Maria, que ouça as nossas preces. Receba, Senhor, e envia, Senhor, o remédio que os teus filhos e filhas precisam. O remédio, Senhor, que seja capaz de sarar as feridas, de curar as dores, de curar todos os males. Ouvimos, Senhor, e fica conosco, porque sem ti nada somos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém.
E assim, nós estamos encerrando, né, esse nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram conosco, né? Estou vendo aqui o Jefferson Ferreira, a Carol Santos, a Du Santos, o Ari Ribeiro, o Vinícius Capícios, a Ana Dori, a Fátima Angelose, o Gabriel Fortunato, a Aline Cândido, a Giane Aragão, o Alessandro Pinto, o Matheus Weller, o Luan Leno, a Vera Malaco, o Matheus Alves, a Wanda Patrocínio, o Kleber Trajano, a Ana Condeixa, o Wagner Braga, o Felismar, a Márcia Gueira, o Wellington Plessin, Nelzinha Carneiro, Adriano Munhoz, Eleni Martins, o Jorge Azevedo, né? E me perdoem, né, se eu deixei de falar algum nome, o William Orcida também está aqui conosco, né? E todos que participaram conosco então desse encontro. Né? Nós estaremos aqui amanhã, mais uma vez, às 18 horas até às 19, né, para dar continuidade a esse trabalho durante a quarentena, né, do coronavírus. E, né, estamos aqui, estamos juntos, porque juntos com certeza conseguiremos vencer. Nós vamos dar depois continuidade a esse tema. Daqui a pouco eu coloco também no YouTube, né, o vídeo, né, e depois também vou colocar no Twitter. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por todos, né? E se gostaram, né, divulguem. Não para que eu queira fazer sucesso, não é isso, né? Divulguem para que mais pessoas possam participar conosco, tá bom? A ideia é justamente que nós possamos juntos nos ajudar, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.